Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico e hoje nós vamos falar da série aclamadíssima Peaky Blinders de 2013 e toda a discussão que ela nos traz. Criada pelo cineasta Steven Knight, a série conta com um elenco riquíssimo, né? Cillian Murphy, Tom Hardy, tem também a Annabelle Wallis, Ellen McCrory, o Joe Cole, Andrew Brody e muitos outros atores gigantescos que vão aparecendo ao longo da série. A série conta a história dos Peaky Blinders, né? Uma gangue de rua, uma gangue urbana em Birmingham, da Inglaterra, liderados, né, pelo Thomas Shelby, o nosso queridíssimo Tommy Shelby. Será que ele é tão querido assim? E conta também, vai nos mostrando, né, nas entranhas da família Shelby e como eles conduzem seus negócios, como é que eles vão lidando com as suas questões ilícitas. A série ela vai criando problemáticas, né, com o personagem anti-herói do Thomas Shelby, interpretado pelo Cillian Murphy, que vai criando cada vez mais empatia conosco. Antes de nós falarmos tudo que o Thomas Shelby vai fazendo e toda a sua evolução na série, em que pode causar um problemaço em algumas questões, nós precisamos falar como a série aborda de forma muito interessante todo o pós-guerra deles, o pós-traumático guerra, né? A série ela passa depois da Primeira Guerra Mundial. E como é que aqueles personagens, principalmente do Tommy, do Arthur, irmão do Tommy, né? Como é que eles lidam com isso? Como eles estão completamente com a sua cabeça, com a sua mente destruída. E como isso é um fator preponderante para justificar algumas ações e atitudes que eles têm ali. Que se nós olharmos por um lado mais racional da coisa, são atitudes completamente indefensáveis. Mas nesse momento nós já estamos dentro da história e encantados, assim, né? Com a evolução, com os personagens que estão ali. E acabamos tratando com total normalidade esquema de apostas, furtos, roubos, qualquer tipo de violência que vá em seu benefício próprio, nós passamos diante da justificativa, né? Diante do que a série vai fazendo, nós vamos aceitando e, além disso, tratando com normalidade toda aquela violência, todo aquele cotidiano de uma gangue de rua em sua questão mais básica, né? Que são brigas, furtos, assaltos, apostas clandestinas e por aí vai. A série, como eu falei, ela é muito elegante. Sonoplastia impecável, o cenário de Birmingham criado, né? Porque Birmingham, ela é uma cidade na Inglaterra industrial, em um período bem industrial, inclusive, em que a gente vê cenas lindíssimas, né? Primeiro que é sempre muito frio, então a gente tá acostumado com a temática e as roupas dele, um figurino bem interessante. Depois tem uma palheta, né? São as cores, e até eu posso até chamar de temperatura da série, uma série bem escura, digamos assim, né? Sempre tempo nublado e colocando um contraponto de fogo, aquela questão de fábrica, os trabalhadores, trazendo toda a questão sociopolítica, né? Toda a questão política da época ali, um pouquinho antes e até um pouco pós Primeira Guerra Mundial, nos colocando em um cenário muito interessante para entender o que o personagem principal, principalmente falando, né, o que o personagem do Tommy vai ser movido a fazer, muito pelas questões da sociedade, da política, opressão, e aí que nós vamos entrando um pouquinho mais, né, e criando cada vez mais empatia, porque nós sabemos que o mundo, ele não é um lugar muito justo e que muitas vezes, né, seria necessário e ideal fazer o que o Toma faz, né? O que Thomas, né? O Tommy faz, que é justiça com as próprias mãos. Só que até que ponto isso tá certo ou tá errado? Até que ponto? Porque a série nos cativa. A série ela vai sempre colocando ali, ela vai com todos os elementos cinematográficos, com toda essa riqueza dos personagens, riqueza de ambiente, complexidade dos cenários, ela vai nos deixando ali, tratando toda essa violência, tudo isso com extrema normalidade e além, nós torcendo para que ele faça certas coisas
práticas, digamos assim, em soluções que deveriam ou não ser tomadas de forma completamente diferente. É espantoso o quão essa série é competente, porque nós acabamos torcendo, né? Acabamos, além de gostar, né, torcer também para as coisas do Thomas Shelby darem certo. E aí a gente sempre coloca as questões de... quando acontece uma coisa ruim, quando acontece alguma injustiça, a gente pensa assim, mas é necessário, para fazer uma boa omelete, é necessário quebrar alguns ovos. De tão interessante que é a série, e aí ela começa a evoluir em relação a as coisas que ele tem que fazer, porque ele, nesse momento, a série já entrou a parte da ficção e ele não é mais um cara de gangue de rua. A essência dele, o começo de tudo, a criação dele, desse personagem, é na gangue da rua. É um cara que serviu na guerra, mas é a gangue da rua. Só que evolui muito mais. Ele vai para um crime muito mais organizado e com proteção e conchavo político. Então a situação ela evolui demais e faz um paralelo bem bacana, não só em relação às falcatruas, a como nós estamos acostumados a ver o mundo, né? Como nós estamos acostumados a ver as sociedades, os países, as civilizações fazendo todas as injustiças naquela época, e cria também um paralelo com o sistema atual, que é basicamente o mesmo que nós estamos acostumados a ver a vida inteira. O problema de tudo isso, e é uma questão que dá pra ser levantada e discutida aqui, é que tem relatos, né? Os Peaky Blinders, eles não... Pelo que o que a gente pode perceber, porque a série ficou muito famosa, então saíram vários documentários em relação a isso e foram atrás de pessoas que viveram, né? Foram atrás da história, da grande história dos Peaky Blinders. Então foram atrás de pessoas que relataram algumas interações com ele. As pessoas se assustavam demais. Não era nada bacana encontrar os Peaky Blinders, diferente de como a gente vê na série, que são, além de serem atores completamente carismáticos, atores que nós adoramos, não é da forma como é que é, né? Porque explodem uma bomba, entram atirando, matando, entra brigando, entra peitando. Nós estamos entretidos na trama de 4, 5, 6 personagens principais. E o resto, e como aquilo reverbera, e como aquilo atrapalha uma cidade, ou um bairro, ou um comércio. Tem relatos de que era muito ruins, né? Era bem chato quando você tinha interação com esses Peaky Blinders, mas pelo que eu pude dar uma apurada aqui, não passava de uma gangue de rua. Não teve a evolução que o personagem fictício do Thomas Shelby, interpretado pelo Cillian Murphy, teve na série. Pelo menos isso, né? Não passava de uma gangue de rua. Tinha coisa com aposta, furto, carteira, opressão. Mas nós vamos entrar. Coisa de gangue local mesmo, ainda bem. Mas nós entendemos que a série criou um romance e uma história fictícia em cima de uma pequena gangue, digamos assim, né, se assim podemos dizer, de uma pequena gangue que existiu, a gangue dos Peaky Blinders em Birmingham, na Inglaterra. Mas aí, tá certo ou tá errado? Porque a série, a todo momento, nos deixa com grande empatia com as questões, com as problemáticas, né, com a história que eles estão criando em relação aos personagens principais, principalmente do Tommy. E aí, tá certo ou tá errado? Existe a tal da justiça com as próprias mãos, né? Para fazer uma boa omelete é necessário quebrar alguns ovos e vale tudo contra o sistema? Mas é isso aí, deixa nos comentários o que vocês acham em relação a isso. O vídeo de hoje foi sobre Peaky Blinders, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.